Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, alegria, alegria! Que honra estar presente aqui nesse momento, apresentando para vocês o projeto Educação em Direitos Humanos do Governo do Estado do Espírito Santo e realizado pela Secretaria de Direitos Humanos. E eu falo que é uma honra porque hoje a gente vai falar sobre um tema super necessário, que é a questão da violência contra a mulher e a relação de gêneros. Você, por exemplo, já ouviu falar de feminismo e de machismo? Então se liga nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso e muito mais. Partiu? Então roda a vinheta, DJ! Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na avenida. Que da hora esse som, né, galera? Eu não sei se vocês estão ligados, mas essa mulher incrível, maravilhosa e deslumbrante é a Elza Soares. Grandiosa artista brasileira que infelizmente nos deixou no ano de 2022. Mas seu legado, sua força e importância permanecerão para sempre. Porém, na nossa sociedade, temos milhares de Elzas, Marias, Camilas, enfim, mulheres que não têm o seu direito respeitado, que sofrem abusos, violência de diversos tipos e por todos os lados. Dá só uma olhada, por exemplo, na letra dessas músicas. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez. Seu coração é meu e o meu é seu também. Taca bebida, depois taca pica, taca bebida, depois taca pica, taca bebida, depois taca pica e abandona na rua. Se vocês pararam para ouvir bem essas letras, vão perceber a gravidade da questão em forma de música. Vai ver que aí tem mais do que simplesmente uma letra despretensiosa. Tem machismo e até apologia ao estupro. Nem sei se precisa dizer, mas estupro é crime. Foi até criado um site para denunciar e apontar todas as músicas que incitam machismo. É o MMPB. Música Machista Popular Brasileira.com.br. Depois acessa lá para você ver. E não é só através de músicas não, viu? Só para vocês terem ideia, o próprio Código Civil Brasileiro considerava as mulheres relativamente incapazes. Ou seja, se a mulher quisesse vender, comprar, trabalhar ou estudar, elas dependiam da autorização de seus maridos ou do pai no caso das solteiras. É uma bizarrice tão imensa que eu nem sei por onde que a gente começa a destrinchar esse rolê. Mas para isso, eu chamei a Emily, que vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor sobre esse assunto. Bora nessa? Fala tu, Emily! Então, a opressão das mulheres ela é histórica, né? Ela não vem de hoje, né? É uma situação que só acontece na nossa sociedade brasileira. Muitas mulheres vieram antes de nós e nós avançamos, né? Em direitos, né? Em posições na sociedade, mas ainda falta muito. Então, a gente fala, né? Não é só cultural a opressão que nós sofremos, as violências que nós sofremos. Elas são históricas, elas são sociais, elas são econômicas, né? As desigualdades que nós vivenciamos no dia a dia. Então a gente tem muito a mudar ainda, né? O trabalho do feminismo, a articulação da luta feminista foi muito importante, é atual. E a gente tem muito a mudar nessa sociedade. Então o feminismo é uma forma da gente enxergar essa sociedade, entender que não é natural essa desigualdade, é uma forma também da gente se organizar politicamente, porque não adianta, né, eu sozinha ter uma consciência sobre o que acontece comigo e outras companheiras, outras mulheres, jovens mulheres, enfim, de todas as idades, estarem sofrendo violências, preconceitos, assédios, né? Nós falamos, né, que as mulheres elas são sujeitos políticos protagonistas
protagonistas dessa luta, né? Então nós mulheres que vamos tomar a frente, tomar as decisões com autonomia, algo que é tão negado pra gente, né? Sobre a luta feminista. Agora, existe um papel fundamental dos homens de se posicionar e entender os seus privilégios, entender as opressões que ele também perpetua e dialogar principalmente com seus companheiros, né? Seus colegas, o que a gente aceita, o que a gente acha que é aquela piadinha machista que não tem nada a ver, né? Que não entender que não é não. Então, os homens na sociedade, a sociedade ela não é feita só de mulheres, né? Então não adianta só a gente falar para nós mesmas. Então, os homens eles têm um papel também fundamental, né? A gente fala que eles podem ser aliados da luta feminista, né? Mas nós queremos essa visibilidade porque essa luta é nossa, em conjunto com todo mundo que quiser andar conosco. Nós ainda vivemos muitas desigualdades, né? Seja no mundo do trabalho remunerado, né? A desigualdade salarial entre homens e mulheres ela é gigante. Então, estudos já apontam que as mulheres têm muito mais anos de estudo, mas recebem 80% a menos que homens para os mesmos cargos, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Também a questão do trabalho doméstico, ou trabalho de reprodução da vida, né? Que a gente chama, onde as mulheres, né, que são as principais responsáveis pelo cuidado das crianças, dos idosos, e isso sem receber nenhuma remuneração. Não tem salário para esse trabalho que é invisível, que é desvalorizado, e algumas mulheres até exercem esse trabalho de forma remunerada, né? Mas sabemos que as trabalhadoras domésticas recebem também salários precários, também não têm condições, né, de trabalho dignas. Então esses são cargos, né, ocupados pelas mulheres majoritariamente e principalmente pelas mulheres negras. E também as violências, né? Os índices, as estatísticas na pandemia, tem apontamentos, tem estudos que falam, né, que a cada minuto 8 mulheres sofreram violência na pandemia. Então, acho que isso é importante a gente destacar, né? Nós não andamos na rua com tranquilidade, nós não estamos no trabalho com tranquilidade, livres de sermos assediadas, no transporte público. Então, não é fácil ser mulher. E se eu sou uma mulher negra, de um território periférico, dependendo da profissão que eu estou, dependendo dos meus gostos pessoais, né, eu também posso ser julgada pelos meus comportamentos, coisa que os homens não são. É muito assunto, né? E para variar, muita luta. E novamente, aquilo que deveria ser óbvio e normal, ou seja, que todo mundo deveria ter a liberdade de ser e estar onde quiser e como quiser, com respeito e dignidade garantidos segundo os preceitos dos direitos humanos, a gente vê que na prática a coisa toda não é tão simples assim não. Sobretudo na questão das mulheres. Além de toda essa desigualdade verificada em diversas esferas da sociedade, ainda tem a questão da violência, que tem números aterrorizantes. Só para você ter uma noção, em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil. O que quer dizer que neste ano, a cada 2 horas, uma mulher foi morta. E aí, se você parar para estudar, você descobre que até os anos 70, a tese da legítima defesa da honra era admitida para inocentar o homem que assassinava sua própria mulher, caso ela o tivesse traído ou tivesse provocado alguma desonra. Juridicamente, também se debatia se o marido deveria ser ou não acusado de estupro por ter tido relações sexuais sem o consentimento da sua mulher, uma vez que era dever legal dos cônjuges manter relações sexuais. Mas então, para a gente sacar melhor essa questão da violência contra a mulher, eu vou chamar novamente a Emily, para a gente ver inclusive canais de denúncia, programas e projetos que atuem com foco em melhorar essa situação. Bora nessa? Fala tu, Emily! Então, nós temos diversos tipos de violência contra as mulheres, né? Inclusive, a gente está num espaço histórico aqui no Jardim Araceli, né? No viaduto, onde a gente faz essa lembrança de Araceli, uma menina de apenas 8 anos que foi raptada, drogada, né? Foi violentada sexualmente, foi assassinada, teve sua vida retirada, né? Hoje em dia, a gente dá um nome para isso, que é feminicídio. Quando uma mulher, quando uma menina, alguém, né, do gênero feminino é morta, é assassinada simplesmente pelo fato de ser mulher, né? E geralmente tem seu corpo, são mortes muito brutais, muito cruéis, né? E a gente precisa dar um basta nisso. E nós temos a violência moral, a violência patrimonial. Muitas mulheres falam, né? Ah, meu namorado pegou meu celular,
meu namorado pegou meu documento. Então, assim, o quanto que isso é grave, né? A gente ter nossos direitos, nossa autonomia retirada. Então, toda violência, ela importa, toda violência ela é grave, não existe violência mais ou menos grave. A gente tem que enfrentar todas as formas de violência. A juventude é muito ativa, né? Já sabe, eu tô aqui falando, mas assim, a maioria já sabe o que é feminismo, né? Já se organiza, lê na internet, né? Posta no Twitter. Então, a juventude está muito ligada nesses temas e é muito interessante de dialogar e bater esse papo aqui, porque a juventude está no presente, produzindo essa transformação, se organizar e denunciar nos nossos espaços. O que na nossa casa a gente pode mudar? O que a gente está fazendo, que a gente está reproduzindo também o machismo, que a gente também, né, não tá considerando o quanto que a gente precisa mudar, alterar nossas relações, né? Para alterar a sociedade como um todo, a gente precisa se juntar. Mas o que no meu dia a dia eu percebo que não é natural, eu percebo que precisa mudar? A Lei Maria da Penha, ela também é fruto de muita luta do movimento feminista e do movimento de mulheres, né? Em virtude, inclusive, de uma situação que ficou conhecida internacionalmente, que foi o caso da Maria da Penha. E a lei, no ano de 2021, completou 15 anos. Então, ela é uma conquista, ela precisa ainda ser implementada, né? A lei, ela prevê uma série de serviços e assistência às mulheres. Então, a gente ainda precisa avançar muito aí na implementação da lei, mas ela é uma lei importante que vai atender, né, sempre as mulheres. Então, ela é uma lei voltada para as mulheres que estão vivenciando situações de violência doméstica e familiar. Então a gente precisa assim denunciar, precisa falar sobre isso na escola, falar sobre isso nos espaços que a gente frequenta, né, nos espaços comunitários. Então a gente tem uma central de atendimento à mulher, mas que é para orientação, né, que é o 180, que é bem conhecido, né? Inclusive na música da Elza fala, né, cadê meu celular, eu vou ligar para o 180. Mas também tem as situações que são imediatas, né? Às vezes você precisa de uma intervenção, a violência está acontecendo e geralmente se chama 190, que é a polícia, né? E aí temos também os centros de atendimento. Então, na sua cidade, você procura saber, né? É o CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que atendem várias violências. É um centro de referência especializado às mulheres, né? Então, cada cidade vai ter um espaço específico para atender mulheres em situações de violência. A gente tem também a Defensoria Pública, o NUDEM, que é o Núcleo de Direitos da Mulher, né, da Defensoria Pública, que tem também site, atende no WhatsApp e atende presencialmente. Então, procurem saber para a gente acabar com essa situação, né, que não tá boa para ninguém. Olha aí, hein, pessoal, tá dado o papo então, hein? Agora todo mundo já sabe. Em briga de marido e mulher, você não mete só a colher não. Mete logo junto 180 e denuncia, porque esse tipo de violência não pode mais existir. E para me despedir, eu quero deixar só uma dica muito importante, que é o Mapa do Acolhimento. Você já ouviu falar? É uma grande rede de acolhimento às mulheres que sofrem ou sofreram qualquer tipo de abuso. E você pode acessar através do site www.mapadoacolhimento.org. Nossa, quanta informação, né, pessoal? E eu ainda poderia aqui falar várias coisas muito importantes, como, por exemplo, te convidar para estudar mais sobre a Bell Hooks, a Djamila Ribeiro, Angela Davis. É muita mina incrível que vale a pena conhecer. Combinado? Mas agora, pra gente se despedir de verdade, eu quero dar só mais uma dica. Um último recado, eu prometo. Posso falar? É o seguinte, acesse o nosso site juventude.es.gov.br ou nosso Insta, @juventudes_es. Lá tem muita informação necessária que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Combinado? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima!